Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, neste dia para falar sobre as coisas da política. Estamos em ano de eleição municipal e é claro que a gente esteja atento, como manda o bom jornalismo, a todas as movimentações das peças desse jogo de xadrez. Hoje a gente recebe mais uma vez um desses pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia que também estão de olho no que fazer caso eleitos e no que fazer também para convencer você, eleitor, a fazer com que eles se sentem, um deles, se sente nessa cadeira que hoje é ocupada pelo prefeito Paulo Garcia. Estou recebendo hoje o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Luiz Bittencourt, que é do PTB e, portanto, pré-candidato do partido à Prefeitura de Goiânia. Tudo bem? Vou tratá-lo por deputado mais uma vez. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma alegria muito grande estar novamente no seu programa. É uma alegria muito grande também, porque toda vez que o senhor vem, eu me lembro, evidentemente, da dona Veneranda, que com certeza deve estar lá assistindo ao programa. Envie desde já, por favor, o meu abraço a ela. Vou levar, vai fazer esse ano 95 anos, é o esteio da nossa família e continua sendo uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado. Em instantes, a gente começa a conversar, então, com o Luiz Bittencourt para que ele diga como anda a movimentação, pelo menos por parte dele, nesse jogo do xadrez. Qual será a peça que ele representa nesse jogo de xadrez? Daqui a pouco ele conta. Muito bem, programa de hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Luiz Bittencourt, que é do PTB e é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Goiânia, prefeito de Goiânia. Eu disse agora há pouco, deputado, sobre o tal do jogo do xadrez. Os senhores, naturalmente, jogam, muitos até sem serem xadristas, mas acabam praticando o que seria um jogo de xadrez. O senhor, evidentemente, é um enxadrista, né? O senhor gosta de jogar xadrez, não gosta? Eu gosto de jogar xadrez. Que peça dentro do xadrez, ali no tabuleiro, o senhor representa nesse momento dessa disputa à Prefeitura de Goiânia? Eu acho que representa uma torre, com liberdade para correr numa direção e na outra. Então eu tenho uma visibilidade boa no tabuleiro e estou correndo para poder sustentar o meu jogo de ataque. Quer dizer, o xadrez, ele te coloca sempre na posição de pensar no ataque. Você não, só na defesa você não sobrevive, você acaba perdendo, então você tem que ir para o ataque. Quem é o adversário do senhor nesse ataque? Eu acho que o adversário que nós temos hoje é os graves problemas que a população de Goiânia enfrenta. Nós temos uma gestão mal avaliada, uma administração que não tem vitalidade e onde há uma irritação muito grande com a prestação ou a qualidade do serviço público municipal. Esse é o grande adversário que nós vamos ter que enfrentar nessas eleições. Convencer o eleitor que existe um modelo de gestão mais eficiente para poder melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Quer dizer, a torre, nesse aspecto, está correndo em direção, então, a acabar com essa má gestão. Exato. Agora, nas lateralmente, ela está correndo buscando o quê? Buscando quem, principalmente? Nós estamos tentando fazer alianças com partidos que têm o mesmo projeto que nós temos, de fazer oposição ao que aí está e não deu certo, ao governo municipal, à administração do PT e também à candidatura do ex-prefeito Iris Rezende, que junto com Paulo Garcia, durante 12 anos governaram essa cidade, prometendo resolver tudo em 6 meses e já fazem 12 anos e os problemas não foram resolvidos, muito pelo contrário. Nós temos aí graves problemas no transporte coletivo, na saúde, na educação municipal, nos espaços públicos, na coleta de lixo, no meio ambiente. Há uma dificuldade enorme da Prefeitura relacionar bem com a administração. Por que o senhor inclui Iris Rezende nesse débito, digamos assim, que há com a população por parte da gestão municipal, sendo que ele deixou o poder há muito tempo, ele deixou o poder em 2010, e de lá para cá, ou seja, quase 6 anos, é Paulo Garcia quem está na cadeira. Mas por 2 motivos. Primeiro... Aliás, Paulo Garcia ficou mais tempo do que Iris, ficou 4 anos e mais 1 ano e 3 meses. Por 2 motivos. Primeiro, pelo messianismo, pela forma com que ele venceu a primeira eleição, dizendo que iria resolver os problemas da cidade com 6 meses e não resolveu. Segundo, porque deixou um desequilíbrio orçamentário muito grande.
e o atual prefeito recebeu essa prefeitura num projeto de continuismo, ele era vice, recebeu na proposta de continuar do governo e não mostrou para a sociedade, não mostrou para a nossa cidade a dificuldade orçamentária que ele enfrentava naquele momento, e aí ele está pagando a conta agora, porque a prefeitura enfrenta muitos desafios, não consegue resolver, e o motivo número um, a alegação número um, é que a prefeitura não tem recurso para atender todas as demandas, e não tem recurso porque enfrentou um projeto político pessoal. Quer dizer, o Íris transformou a Prefeitura de Goiânia numa plataforma eleitoral para ser candidato a governador. Não conseguiu ser eleito, deixou a Prefeitura no meio do caminho. O Paulo assumiu no sentido de prorrogar ou de dar continuidade a essa administração, esse mandato tampão de 2 anos, e já se vão 12 anos, né, de uma administração de continuidade do PT e do PMDB, onde os problemas da cidade não foram resolvidos, e é a administração mais mal avaliada na história da nossa cidade. O senhor fala sobre esse déficit orçamentário, o senhor tem números sobre ele? Eles falam em torno de 500 milhões de reais, né? E isso há quase 6 anos atrás. Isso não foi mostrado com clareza, né? Porque um substituiu o outro e acabou não deixando isso claro para a população. Mas nós estamos vendo aí agora a tentativa do ex-prefeito Íris descolar da sua imagem do atual prefeito Paulo Garcia, principalmente dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Tem, porque ele foi o maior avalista do atual prefeito e é o responsável direto por essa situação que nós estamos enfrentando hoje. Mas o processo eleitoral vai dar condição para que nós possamos apresentar um novo projeto, né, para uma nova cidade, uma nova Goiânia, refundar a nossa capital no sentido de você viabilizar soluções inovadoras para garantir uma melhoria de qualidade de vida para a nossa gente, mais cidadania, mais direitos. A sua análise em relação a PT e PMDB, a Íris e Paulo Garcia, fala-se ainda, alguns integrantes dos dois partidos falam ainda na possibilidade de continuarem juntos. O senhor acredita nisso? Eu acho que não tem a menor possibilidade pelos conflitos que já existem entre os dois lados, né? E pelas constantes agressões que a gente vê pela imprensa, de um criticando o outro, cada um se eximindo da culpa da má gestão, e naturalmente isso vai desembocar num confronto pré-eleitoral. Eu acredito que cada um terá o seu candidato. Nesse confronto eleitoral, quando chegar lá a hora da campanha política, o senhor acha que muita coisa virá à tona, poderá vir à tona? Como o senhor disse, o próprio prefeito Paulo Garcia reconhece um débito, uma dívida muito grande da prefeitura. Não se fala muito sobre a dívida fundada, né? Fala-se apenas na dívida imediata com os fornecedores, que é muito alta. Mas, de repente, lá na campanha eleitoral, caso PT e PMDB não caminhem juntos, isso pode vir à tona? O senhor tem essa expectativa? Eu acredito que vai acabar vindo, porque todos os candidatos vão buscar informações na prefeitura, né, dos órgãos municipais. E essas informações vão acabar mostrando uma realidade que todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem a dimensão exata do que é. É uma prefeitura com um grande déficit orçamentário e com a incapacidade enorme, né, de encontrar projetos, programas, ações administrativas que possam resolver as dificuldades que a cidade enfrenta, na saúde, na segurança pública, na educação, no transporte coletivo, no caos do trânsito, na burocracia, que é monstruosa. Enfim, nós estamos vivendo um momento de muita tristeza, de muita falta de vitalidade na administração municipal. Com tantos problemas apontados pelo senhor, e a gente sabe que são realmente muitos, como é que o senhor entende, depois de passado já algum tempo, já estamos com praticamente 4 meses desde que o prefeito Paulo Garcia resolveu fechar a prefeitura, né, após o meio expediente, ele fecha a 1h da tarde. Como é que o senhor absorve isso? Paulo, eu acho que isso aí é um fenômeno mundial. Em nenhuma cidade do mundo, eu nunca vi falar isso. Em nenhum lugar do mundo, o poder público funcionar meio expediente. Pelo contrário, o poder público ele tem que funcionar 24 horas por dia, se possível 36. Como não tem 36, tem que ser 24 horas de plantão. E essa é uma das nossas propostas, prefeitura 24 horas, atendendo às demandas que a cidade exige. Tá bem. Antes que o senhor fale de propostas, eu sei que o senhor tem algumas propostas já costuradas, já desenhadas, mas eu quero falar primeiro, ainda dentro desse jogo de xadrez, do seu partido, PTB. PTB, que dias atrás, essa semana, acabou perdendo 2 integrantes dentro da Assembleia Legislativa. O repórter Rafael Vasconcelos traz essa reportagem e a gente confere com o senhor depois os reflexos que isso pode ter
dentro do poder, da força que a sua candidatura terá ou deixará de ter a partir da saída desses dois integrantes. Veja. Por conta da janela partidária que se encerra no próximo dia 18, o PTB perderá 2 deputados. Marlúcio Pereira já se filiou ao PSB. Thales Barreto já se desfiliou do partido e procura uma nova sigla. Apesar das perdas, o deputado Henrique Arantes afirma que o partido dele ainda está forte. Nós seremos a terceira bancada da Assembleia ainda com força, com representação para a mesa diretora, com representação para poder discutir projetos, para inscrever no pequeno expediente e com representação para comissões importantes. O curioso é que o criador da janela partidária é o presidente estadual do próprio PTB, deputado federal Jovair Arantes. Não cabe a gente aqui chorar o leite derramado, cabe a gente poder reestruturar o partido, construí-lo mais uma vez, continuar a construção dele para a eleição municipal, fazer um bom número de prefeitos e identificar novas lideranças para buscar o parlamento estadual nas próximas eleições. Mas até que ponto a candidatura do ex-deputado Luiz Bittencourt do PTB pode ser enfraquecida com a saída desses parlamentares? Os parlamentares que estão saindo do PTB não têm base forte em Goiânia, então não altera praticamente nada na eleição do prefeito de Goiânia. Não vejo não. Está consolidada a candidatura do Luiz Bittencourt, a não ser que ele não queira. O senhor pode apoiá-lo ainda? Existe essa possibilidade? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu trouxe ele aqui na casa, andei com ele, sei da responsabilidade dele. Evidentemente eu não tive uma conversa ainda com ele, mas vou ter com certeza para a gente poder trocar algumas ideias, sem dúvida nenhuma. Deputado, está aí, né? Essa saída desses dois deputados reduz a bancada do PTB na Assembleia de 4 a 2, né? De 4 deputados para 2, ou seja, perdeu 50%, perdeu metade. Isso pode fazer com que também o seu poder de barganha, de negociação, junto com outros partidos para comporem o apoio à sua candidatura possa ser enfraquecido na mesma proporção? Eu acredito que não, Paulo. Nós vivemos um momento no cenário político-partidário brasileiro muito difícil, porque nós temos 38 partidos políticos inscritos no TRE, 35 registrados, 3 em fase de registro. Então, não existe candidatos à eleição majoritária suficiente para atender todos esses partidos, primeiro. Segundo, todos os partidos perdem e ganham com essas transferências, né? Na realidade, você tem que estabelecer uma estratégia de trazer forças políticas para um projeto, que eu disse, de programas, de transformação, onde nós vamos buscar aquelas pessoas, aqueles líderes que estão identificados com esse projeto. E aí está quem tem mandato eleitoral, quem tem, faz parte do movimento organizado na sociedade, no movimento de bairro, no sindicato, na academia, nas universidades, enfim, procurar as pessoas que podem contribuir positivamente. Esse é que é o verdadeiro desafio. E o fato do PTB ter perdido 2 parlamentares são pessoas que tiveram uma grande convivência lá no partido, eu acompanhei durante muito tempo o trabalho deles, vão continuar tendo uma relação boa, né, uma relação de amizade e, evidentemente, nós vamos ter a possibilidade de conversar também com esses parlamentares no sentido de fazer um leque de aliança no futuro, né, provavelmente no segundo turno, quem sabe. Né, o maior partido de Goiás, o mais forte, o PSDB, perdeu o delegado Valdir, né, um deputado federal que teve uma grande votação pela legenda. Então, todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. É uma conta que eu digo de saldo zero, porque o modelo político brasileiro está altamente afetado por 2 coisas. Primeiro, pelo número de partidos e, segundo, o aliancismo de oportunidade. Os partidos que normalmente estão no governo conseguem fazer o maior número de alianças, como é o caso, por exemplo, do governo federal com a presidente Dilma. Né? Então, isso faz parte, né? É um desvio de rota do modelo político. Nós temos que fazer uma reforma política para corrigir isso. E tudo tem suas peculiaridades, né? Tudo Exato. tem suas exceções, como, por exemplo, agora, no momento em que estamos gravando o programa, o cenário de Brasília desenha uma união entre o PMDB, que supostamente estaria com Dilma, que está no poder, com o PSDB. Exato. Quer dizer, exatamente. Né? É tudo pelo poder? É isso? É tudo pelo poder. Então, de certa forma, a política ela contempla, né, esses cenários. No parlamentarismo, quando acontece o enfraquecimento do primeiro-ministro, você tem, né, uma recomposição da base parlamentar para escolher uma nova liderança. No presidencialismo, pelo fato de ser uma estrutura mais forte, você tem o impeachment.
Então, são instrumentos que existem para você remover a liderança que não tem capacidade de aglutinar força para governar. Tá bem. Thales Barreto, pelo menos até nesse momento que a gente está gravando o programa, não anunciou o partido ao qual ele deve se filiar. Fica entre PSDB e fica também entre PSD. PSD, vamos colocar esse outro partido também. Para que eu coloque bem essa questão, eu gostaria de saber o seguinte: PTB está na base do governador Marconi Perillo? O PTB está na base do governador Marconi Perillo, ele não participa do processo de decisão de governo efetivamente, né? Não interfere nas ações principais do governo, mas dá apoio para que nós possamos avançar no processo administrativo como todo, tanto na base do governo estadual como na base do governo federal. Até porque o senhor naturalmente espera, caso o senhor vá um eventual segundo turno, que o senhor espera que tenha um apoio do governador Marconi Perillo. O senhor já disse isso aqui. Exato. A nossa tentativa é justamente de juntar uma força que é contra a administração que está aí atual e provavelmente os candidatos que vão apresentar propostas que são contra o governo estadual. Tá bem. Vamos mexer então esse tabuleiro do xadrez, porque o PSD de repente pode atropelar essa torre do senhor. Será? Vamos primeiro conferir a situação dentro do partido, que a semana passada escolheu o seu pré-candidato também, que é o deputado estadual Francisco Júnior, numa disputa nada amigável com também deputado estadual Virmondes Cruvinel Filho. O presidente estadual do partido, o secretário Vilmar Rocha, comenta sobre esse momento turbulento. Será que ele entende que esteja realmente sendo turbulento, que haja turbulência? Vamos ver o que ele diz. O presidente estadual do PSD, secretário de Estado Vilmar Rocha, disse que o partido vai continuar unido nas eleições deste ano, apesar da clara insatisfação do deputado estadual Virmondes Cruvinel, ao ver o nome do também deputado estadual Francisco Júnior ser lançado pela legenda como pré-candidato a prefeito de Goiânia. O que um partido tem que fazer? Um partido, ele tem que oferecer à sociedade nomes para que a sociedade possa escolher. Nós estamos oferecendo o melhor nosso, que é o deputado Francisco Júnior. Nós estamos empolgados e vamos manter a unidade do partido e vamos à luta e à vitória. Vilmar Rocha disse que o PSD vai continuar dando espaço para Virmondes Cruvinel. O deputado Virmondes é um belíssimo quadro nosso, vai continuar o PSD e ele vai ter os espaços importantes que ele precisa para ele crescer e consolidar como um político importante. O presidente estadual do partido disse não acreditar na possibilidade de troca partidária por parte de Virmondes Cruvinel por causa da insatisfação. O deputado Virmondes Cruvinel é um deputado inteligente, ele sabe que ele tem espaço no PSD e talvez seja o partido que melhor tem condições de dar espaço e força para ele crescer. Vilmar Rocha também comentou a possibilidade de um convite ao prefeito Paulo Garcia de filiar-se do PSD. Não é verdade não. Nós temos um excelente relacionamento administrativo e institucional com o prefeito de Goiânia. Isso é uma coisa. Problema político partidário é outra coisa completamente diferente. Tá aí, né? O presidente dizendo isso, né? Porque a especulação houve, né? Que Paulo Garcia estaria conversando com o Vilmar no sentido Foi divulgado pela imprensa, né? Trocar de partido. Vamos voltar ao PSD? Vamos voltar a Virmondes Cruvinel? Virmondes Cruvinel claramente está insatisfeito, tanto que ele deixou o local da escolha do pré-candidato do partido à prefeitura, insatisfeito com o critério que foi adotado pelo partido, pelo PSD. A gente conversou também com o Virmondes. Vamos ver o que ele diz. Com a escolha do deputado Francisco Júnior como candidato do PSD à Prefeitura de Goiânia, o deputado Virmondes Cruvinel, que perdeu a disputa interna, não descarta deixar o partido. Estarei conversando com o presidente regional do partido, Vilmar Rocha, até para analisar cenários. Eu acredito que política não se faz no afogadilho, nem como se diz, de forma atropelada. Estarei ouvindo também a minha base em Goiânia, também no interior, para ver a melhor decisão com relação ao futuro do partido. O senhor recebeu convites, tanto da situação quanto da oposição? Sim, fico até feliz e lisonjeado por isso. Nós temos um trabalho aí, um diálogo muito franco com vários colegas do parlamento, respeitamos aí diversas linhas partidárias. Agora a tendência, se houver alguma mudança de partido, é estar ao lado do governador Marconi Perillo. PTN é um caminho? Não descarta essa possibilidade. Tem aberto um canal de diálogo com algumas pessoas, mas principalmente só tomarei essa decisão depois de conversar no PSD. Está faltando pouco para o senhor sair?
Pô, como você diz, o canal está aberto para o diálogo sempre. Né? Ficou chateado. Realmente fiquei. Claramente chateado, né? Agora, um dos partidos, deputado, com os quais ele teria conversado seria o seu PTB. Isso também, como disse o senhor agora há pouco, está na imprensa. O senhor deve ter visto, né, nesta quinta-feira, inclusive uma nota dizendo que ele estaria conversando com o PTB com vistas à eleição para prefeito de Goiânia. Como é que o senhor entendeu essa nota e o que há de realidade nisso? Não, nada de realidade. O PTB não tem plano B. O PTB tem plano A, que é a candidatura do ex-deputado Luiz Bittencourt, que já está colocada. Foi a primeira a ser colocada com tranquilidade, sem nenhum tipo de angústia ou de dúvida. Né? Então, o PTB, através do presidente, que o deputado federal Jovair Arantes, me fez o convite, nós conversamos, aceitei e me deu até uma liberdade de que pudesse atuar nesse processo, afastando um pouco da política tradicional, da velha política, de conchavo, de fatiamento de cargos. Então, nós estamos caminhando justamente num sentido de apresentar uma proposta técnica, inovadora, num processo de gestão, de planejamento eficiente para discutir a solução dos problemas de Goiânia. Essa movimentação política partidária, ela não afeta o PTB em hipótese alguma, em momento algum, e nós não temos plano B, nós temos plano A. Aliás, o seu partido é um dos poucos, né, que estão consolidados, digamos assim, em torno de um nome, que no caso o seu nome. Nós não temos outros partidos da base não precisam de inimigos, né? Já estão num complicador interno. Nós não temos esse problema. Tá bem. Para fechar rapidamente esse bloco, a Torre, quando eu perguntei, se movimentando para um lado e para outro em busca de apoios, quais partidos o senhor considera que vai ter apoiando a sua candidatura? Não, Paulo, nós temos conversado com vários partidos políticos. Como é um processo longo, nesse momento... O senhor já tem algum? Eu não quero colocar isso. Isso já saiu também pela imprensa, já conversamos com o PV, com o PHS, com Eduardo o PRTB, Machado, presidente do PHS, Machado. Pode ser seu vice? Pode ser aliado na campanha. Nós não estamos focando ainda essa necessidade emergencial de fazer aliança e anunciar isso. Nós estamos conversando com respeito, né, trocando essas informações fundamentais para o processo e na hora certa nós vamos anunciar o nosso trunfo. Para encerrar o bloco, também está na imprensa que o senhor pode ser vice de Giuseppe Vecchi. Em hipótese alguma, eu não entrei nessa eleição para especular, nem para ser candidato a vice de ninguém. Respeito todas as candidaturas, né, e o PTB, né, como disse o nosso presidente, tem uma candidatura independente, de oposição ao que aí está e não é subalterno a nenhum outro partido político. Tá bem. Intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Temos muito ainda a conversar com Luiz Bittencourt, pré-candidato do PTB à Prefeitura de Goiânia. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal Luiz Bittencourt, que é do PTB e é pré-candidato do partido à Prefeitura de Goiânia, prefeito de Goiânia. Nessas idas e vindas, nessa movimentação do tabuleiro do jogo de xadrez, nessa disputa política, ainda assim o senhor tem encontrado tempo já para pensar num possível plano de governo, nas propostas que o senhor pretende apresentar ao eleitor para convencê-lo a votar no senhor? Tranquilo, Paulo. Nós estamos tendo uma equipe de colaboradores que contribuem com isso e nessa caminhada, nessa nova fase de discussão com a cidade, nós encontramos um mecanismo e estamos até desenvolvendo uma plataforma tecnológica que nós vamos usar na Prefeitura de Goiânia, se chegarmos lá. Chama Goiânia 1 milhão de olhos. Eu já estou recebendo informações praticamente de quase toda a cidade de pessoas que, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, elas tiram uma fotografia de um buraco no asfalto, de uma calçada quebrada, de uma lâmpada queimada, de um prédio público sendo depredado, de um carro parado em fila dupla, numa faixa de travessa de rua, enfim. Essa plataforma tecnológica que chama Goiânia 1 milhão de olhos, ela pode ser usada como planejamento das ações do dia a dia da Prefeitura de Goiânia, resolvendo os problemas. Você manda, né, dá aquela informação e você constata que, através de um programa interno de planejamento, você pode atacar e resolver esses problemas rapidamente, dando resposta. O senhor teria uma estrutura para isso dentro da Prefeitura? A Prefeitura Como seria essa estrutura? Primeira coisa que nós vamos fazer é enxugar a Prefeitura em 5 secretarias. A Prefeitura hoje tem 25 órgãos internos. Então, nós vamos ter 5 secretarias. Quais e mais, seriam? Acredito que 6 ou 5 também outros órgãos auxiliares. Seria gestão e planejamento eficiente,
educação e treinamento profissional, saúde. Saúde é uma secretaria importante, praticamente que absorveria toda essa solução da problemática de saúde na cidade, segurança e cidadania, e mobilidade, transporte e infraestrutura, que são as obras que a Prefeitura tem que fazer no dia a dia. Então, mobilidade, transporte e infraestrutura está englobado o problema do trânsito, do caos do trânsito. Então, essa estrutura enxuta, ela vai permitir o uso de novas tecnologias, acesso rápido à informação e soluções quase que imediatas, objetividade. O cidadão tem os graves problemas, os macro problemas, é lógico, mas ele tem o problema do dia a dia que tem que ser resolvido. Tá, não adianta também o cidadão reclamar e não ter a solução, porque você vai ter que ter uma estrutura para atender isso rapidamente. Rapidamente, como acontece em várias cidades do mundo, os problemas são resolvidos quase que imediatamente. Agora, na medida em que o senhor enxuga o número de secretarias, o senhor enxuga também a possibilidade de alianças, né? Porque todo mundo, claro, só faz aliança com um outro partido que esteja buscando a governabilidade, se tiver também a contrapartida dos cargos. Quer dizer, com 5 secretarias só vai ter poucos aliados. Essa foi uma liberdade que o presidente do partido, Jovair Arantes, me deu. Né? Nós vamos deixar um pouco a política tradicional de lado, né? A política de fatiamento, e vamos concentrar na política técnica e inovadora, com propostas de tecnologia, de planejamento, de gestão eficiente, de desburocratização, para que nós possamos alcançar uma gestão de qualidade, né, que possa garantir cidadania, melhor qualidade de serviço, melhor atendimento na saúde, melhor transporte coletivo, através de ações mais eficientes da Prefeitura. O senhor sendo eleito, qual seria o seu horário de trabalho? Uai, Paulo, 24 horas por dia. O prefeito ele tem que ser, né, um escravo da administração. Mas eu tive certa vez em Porto Alegre, em Curitiba, conversando com o Jamilerne, e ele me dizia, falou, eu só vou na prefeitura de tarde. De manhã eu tiro para pensar a cidade, planejar a administração e conversar com as pessoas que eu preciso conversar para ajudar a resolver os problemas. Então eu acho que o prefeito ele tem que ter um tempo para pensar e planejar a cidade, conversar com as pessoas, mas ele tem que ter uma presença efetiva na solução dos problemas durante 24 horas por dia. Então, será que é isso que Paulo Garcia está fazendo? Porque ele sai da prefeitura, teoricamente, à 13h, e a gente não tem notícia do que ele faz durante o período da tarde. Será que, de repente, ele está fazendo isso que Jaime Lerner fez? Eu acredito que não, porque o Jaime Lerner é conhecido como um dos melhores prefeitos que já passou pela administração pública no Brasil, né, com projetos que são modelos em várias cidades do mundo. Copiados aqui em Goiânia, inclusive. Né? Inclusive em Goiânia. O modelo de transporte coletivo que nós temos aqui foi concebido por ele e resiste, né, bravamente até hoje. É um modelo original. Poderia ter sido evoluído, o modelo mas não original. foi. Modelo original que deveria ter sido revisto com o passar dos tempos. Exato. Goiânia, como está Goiânia? E a gente vai colocar agora também outras opiniões e outros partidos, enfim, a gente vai pluralizar essa discussão nossa. Dias atrás, essa declaração foi dada durante o evento em que Giuseppe Vecchi foi escolhido pré-candidato do PSDB. É uma declaração interessante porque se trata de uma pessoa que foi 3 vezes prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, com quem o senhor teve lá um contencioso, mas eu acho que o senhor vai concordar com alguma coisa que ele vai dizer aqui. Vamos ver o que é. Durante a convenção extraordinária do PSDB, em que o deputado federal Giuseppe Vecchi foi aclamado candidato do partido à prefeitura de Goiânia, o ex-prefeito da capital, Nion Albernaz, criticou o atual momento vivido pela cidade. Ele disse que Goiânia está encardida. Eu gostaria muito que o próximo prefeito, o nosso deputado federal, Giuseppe Vecchi, assumisse a prefeitura para desencardir a cidade, para gerar orgulho na cidade. Qual é a avaliação que o senhor faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Nunca gosto de falar sobre a administração atual. Sempre eu recorro a pesquisas. Como é que está o nosso prefeito nas pesquisas? Se ele estiver mal, eu também acho que está mal. Se ele está bom, eu acho também que está bom. Agora, eu acho que o povo não está achando que ele é bom. Goiânia merecia um trabalho melhor do que está sendo oferecido a ela. Deputado, pelo menos nisso o senhor concorda com o Nion? Concordo, eu vejo as pesquisas que estão sendo apresentadas aí, nunca a administração de Goiânia teve tão mal avaliada como agora, sinal de uma gestão ineficiente, sem vitalidade.
Tem pesquisas e tem enquetes também, né? Que não tem a metodologia científica como uma pesquisa, mas que servem também para minimamente a gente aferir o grau de satisfação ou, ao contrário, de insatisfação da população em relação à administração. No caso da administração do prefeito Paulo Garcia. E veja bem, a gente sempre fala da administração do prefeito, a gente não fala do prefeito, tá bem? Pelo menos aqui nós temos esse cuidado. Mas a gente foi mais uma vez às ruas para ouvir a população. É sempre interessante, de tempos em tempos, a gente vê o humor da população em relação às administrações. No caso, como estamos em ano eleitoral, ano de eleição municipal, a gente vai focar nos prefeitos de Goiânia e também de outras cidades. Aparecida de Goiânia, Anápolis, vamos a Anápolis também ouvir a população sobre o que pensa da administração do prefeito João Gomes. Primeiro, prefeito Paulo Garcia, é o objetivo dessa enquete feita sem cortes, sem edição. Você vai ver que, de repente, tem gente que não quer nem falar, tem gente que passa rápido pela reportagem. Por quê? Porque a gente preservou o material inteiro, integral, na íntegra, para que você veja que não teve edição, não teve favorecimento de A ou de B. Vamos ver o que o povo diz sobre a gestão de Paulo Garcia. Qual avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Olha, para falar a verdade para você, eu acho que ele deixou muito a desejar, né? Muito nas escolas municipal, as merendas dos meninos, ele deixou muito a desejar, muita coisa, tá? Senhor, qual avaliação o senhor faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Muito ruim, péssima. Por enquanto tá ruim. Obrigada. Por nada. Senhora, qual avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Bom, eu acho sim. Tá bom, o governo dele, né, tá ótimo. Obrigada. Senhora, qual avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Nossa, péssimo, o pior prefeito que eu já vi até hoje. Faz nada, nada, nada mesmo. Senhora, senhor, rapidinho, qual avaliação o senhor faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Zero. Por quê? Porque é zero. Senhor, rapidinho. Senhor, deixa eu falar com o senhor um minutinho só. Senhora, é rapidinho. Senhor, qual avaliação o senhor faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Para mim é péssima, porque a rua nossa lá não passa nem, só de helicóptero. Hoje, cheia de buraco. Lá no Parque Tremendão. Hoje está pondo um cascalho lá, toda a chuva que dá leva o assalto. Vamos continuar ouvindo a população? Senhora, qual avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Nota 0. Porque falta iluminação pública, segurança, saúde, tudo está faltando para Goiânia. Tem que trocar o prefeito o mais rápido possível. Senhor, qual a avaliação, rapidinho, qual a avaliação o senhor faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Uma avaliação, um trabalho péssimo, né? Você vê que hoje a política, de maneira geral, está um caos no Brasil, né? Senhor, rapidinho, qual a avaliação? Senhora, qual a avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Não tem muito a falar, não. Obrigada. Senhora, qual a avaliação a senhora faz da administração do prefeito Paulo Garcia? Péssima. Infelizmente, né? Porque a gente mora aqui na cidade, a gente gostaria que a cidade tivesse mais bem cuidada, etc. Mas a palavra mais frequente, né, nas respostas das pessoas é essa, né? Péssima, ruim, zero e etc. Teve uma pessoa apenas que disse que está satisfeita com a administração dele. Mas eu quero ouvir a sua avaliação. A população de Goiânia, né, a cidade se transformou num caldeirão de insatisfações, justamente pela falta de gestão, de planejamento, de eficiência, né, e de projetos que possam melhorar a vida das pessoas. Isso é latente, né? Isso é generalizado. Você sai aqui na porta do seu prédio, aqui na 136,
tem um buraco, tem a falta de uma lâmpada, o jardim mal cuidado, o lixo acumulado. Então, o que dá caráter à cidade é o espaço público. Quando o espaço público não é bem cuidado, a população fica insatisfeita. Verdade. Existe um conceito moderno que chama pertencimento. As pessoas não estão sentindo que pertencem a Goiânia. Verdade. Assim como o senhor disse que pretende implantar, caso o senhor seja eleito, né, prefeito, o senhor pretende implantar um tipo de uma ouvidoria, seria, né, para receber das pessoas vídeos, informações. Goiânia é 1 milhão de olhos. Isso. A gente também tem isso aqui no nosso programa, e você pode, telespectador, fazer isso também, enviando a sua reportagem. A gente vai colocar no ar a sua reportagem. Faça lá com o seu celular mesmo, mostre, ó, moro em tal bairro, essa aqui é a rua tal, problema é esse que você vai ver agora, etc, etc. A gente vai colocar no ar para mostrar a sua insatisfação, porque nós também queremos ser, né, os seus olhos e a sua voz aqui dentro do nosso programa. É o que a gente fez, e o telespectador Carlos Antônio dos Santos, por exemplo, deputado, ele mandou também a mensagem dele por meio do WhatsApp, que hoje é tudo, né? O WhatsApp Exato. Hoje a rede social agilizou a comunicação mundial. Muito bem, ele mostrou a realidade que ele vive ali, porque ele mora na região da Avenida Leopoldo de Bulhões, onde os moradores estão até usando a criatividade para tapar os buracos que a prefeitura não tapa. Veja. Aqui, ó, Vera Cruz 1, conjunto Vera Cruz 1. Vou mostrar a situação da avenida principal Leopoldo de Bulhões aqui no Vera Cruz 1. Olha que vergonha. Olha o pessoal não cair dentro do buraco. O que fizeram? Arrancaram a plantação e colocou no meizinho para evitar das pessoas não cair, motoqueiro cair, porque a situação aqui no Vera Cruz não tá fácil não. Olha a situação. O que o cidadão tem que fazer? Vou filmar a hora que vem um carro de lá para cá. O que acontece? Tiver que plantar alguma coisa aqui para poder evitar de alguém cair dentro do buraco. Olha, observa. Tá vindo um carro ali agora, observa o que o carro vai fazer, ó. Vai desviar. Ó, sai para cá porque se cair lá dentro, ó. Isso é a situação do conjunto Vera Cruz 1. Olha os nossos impostos, o que está acontecendo? A indignação do Carlos Antônio dos Santos, né? Falando sobre essa indignação dele, porque o imposto tem que ser pago em dia, se não for pago em dia tem multa. Só que a prefeitura pega esse dinheiro e não reverte em obras para a população. Então a indignação do Carlos Antônio fica aqui registrada a cobrança para o presidente da Comurg, Edilberto de Castro Dias, né, que disse que ia resolver problemas todos da cidade, etc, etc, e a gente está vendo que vai ser difícil, né? Eu costumo dizer que o próximo prefeito, o senhor pode começar, se quiser ser prefeito de Goiânia, fazendo, né, uma dieta à base do super amendoim, porque nós vamos precisar, não é de um prefeito, não, é de um super prefeito para resolver tantos problemas que acontecem aqui na cidade. Se você quiser também mandar o seu WhatsApp, o seu vídeo pelo WhatsApp ou sua sugestão, o nosso número é 8200-3223. 8200-3223. Ainda falando sobre redes sociais, a gente pinçou de lá, deputado, um vídeo também que está rolando, que mostra exatamente essa insatisfação com o prefeito Paulo Garcia, com a gestão do prefeito Paulo Garcia. E isso acabou, essa buraqueira, né, que tomou conta da cidade, acabou servindo de inspiração para um modão sertanejo, que virou um videoclipe, né? Nada profissional, mas muito autêntico, porque traz nele a indignação das pessoas em relação a essa má gestão do prefeito Paulo Garcia, que é dita pela população, que respondeu a várias pesquisas, e ele tem, no mínimo, mais de 70%, 73% de reprovação da população. Vamos ouvir um trechozinho. Prefeito deu um jeito de imediato, as ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias quebra carro pelas ruas e o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Estou falando em nome da sociedade, eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste. Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco, fui desviar de um buraco, acabei enchendo um poste. Senhor prefeito, não dá mais pra suportar, pelas ruas da cidade tem buraco pra danar.
Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tenha dó, desse jeito assim não dá. Ô, seu prefeito, o povo não tá pagando IPTU, não? Tem dó de nós, seu prefeito. Eu digo mais uma vez, que triste, né? Quer dizer, embora o povo leve na base do bom humor, o brasileiro tem muito disso, né? Quer dizer, fazer humor da própria desgraça, mas, e essa palavra também eu não gosto muito de falar, acabei falando, mas é triste a gente ver que a nossa cidade está sendo cantada, né? Em prosa, verso e tudo mais, dessa maneira. Quando antigamente a gente tinha orgulho, né, dessa cidade. Exato, eu tenho falado isso. Goiânia já foi conhecida como a cidade das flores, a cidade das praças, a cidade do verde, a cidade do turismo, a cidade das festas, das músicas sertanejas, e hoje a cidade do lixo, a cidade do buraco no asfalto, a cidade do abandono, a cidade da violência. Ela perdeu, né, a população perdeu aquela autoestima e a cidade perdeu o seu vigor. E eu tenho falado também, Paulo, Goiânia perdeu o seu papel no protagonismo da região centro-oeste, na rede nacional de cidades. Qual é o papel que Goiânia exerce hoje? Nenhum. Perdeu essa influência. Isso precisa ser modificado rapidamente. Nós temos que ter um projeto econômico, eu digo, planejamento de curto, médio e longo prazo, gestão eficiente. Até na educação, né? Dias atrás a gente viu, inclusive, a divulgação, não me lembro agora exatamente o órgão que fez. Os indicadores da qualidade do ensino municipal no Brasil, das 500 cidades que têm o melhor ensino no país, Goiânia não apareceu. Isso é uma vergonha. Ficou no número 1000 e alguma coisa. Isso é uma vergonha. Sobral, no Ceará, uma cidade do interior, Itapuranga, no interior do interior de Goiás, São Miguel do Araguaia, e Goiânia não conseguiu entrar nessa classificação. Isso também é ruim para o estudante. No meu tempo, a escola pública ela era de qualidade. Você tinha que fazer vestibular para entrar no Colégio Pedro Gomes, no Liceu de Goiânia, no Duque de Caxias. Hoje, a escola pública de Goiânia é um desastre. Quer dizer, isso é um absurdo para a nossa juventude. Essa pesquisa se refere a escolas municipais. Exato. Não é isso? As escolas municipais de Goiânia ensino está lá. Municipal, ensino básico. 1.100 e alguma coisa, né? Quer dizer, e tem quase 10 cidades do interior de Goiás que tem melhor qualidade de ensino do que a da capital. Não, e sem contar que você tem aqui na capital as melhores cabeças, os melhores instrumentos, o maior volume de ferramentas para poder proporcionar um ensino de mais qualidade. Tá. E isso não é aproveitado. E eu lamento também porque eu bati muito nessa tecla em relação àquela questão do ensino do sistema de ciclos, né? Que acaba aprovando, né? O aluno acaba passando de ano sem saber absolutamente nada. O resultado está aí. A gente vai para mais um intervalo e já volta. Muito bem, estamos voltando e hoje recebendo o ex-deputado estadual, ex-deputado federal e hoje pré-candidato do PTB a prefeito de Goiânia, Luiz Bittencourt. Antes de voltar a conversar com o senhor, eu abro espaço, como a gente sempre faz todas as semanas, para falar sobre um assunto de muita importância, porque existe muita desinformação, muita contra-informação e querem fazer crer que o amianto crisotilo, em qualquer das situações, provoca risco à saúde das pessoas. A gente já mostrou a exaustão, como é feita a extração lá em Minasul, como é feito o beneficiamento e também vamos mostrar nos próximos dias como é feito o transporte desse produto para depois ser transformado em outros produtos como telhas, caixas d'água, etc. Mas nessa reportagem você vai ver uma coisa muito interessante. Uma pessoa, um especialista no assunto, ele é radiologista, reconhecido internacionalmente, ele estuda a questão do amianto e trabalha, né, com a questão do pulmão. Então ele faz uma declaração muito interessante sobre a partícula do amianto, a fibra do amianto. Veja bem a comparação que ele faz. Lá em Minasul, segundo ele, tem muito menos. Minasul é onde fica a mina, Canabrava, né? De onde é extraído o amianto crisotila. Lá em Minasul, existe muito menos partículas de amianto do que em Nova York. Veja a declaração dele, que é muito interessante e muito importante. O médico radiologista Kim Ir-sen afirma que não há nenhum sentido ou lógica de algumas pessoas, autoridades e segmentos que trabalham para proibir o transporte de amianto em estradas brasileiras. A literatura no mundo inteiro permite o transporte de cargas de amianto. O país que mais importa amianto do Brasil,
que dá muitas divisas para o Goiás, é o Japão, que tem muito cuidado com a saúde dos seus habitantes. Então, nós não precisamos ter esse pânico. Melhor seria proibir, não é? Que as pessoas atravessassem a rua, porque você corre o risco de ser atropelado. O senhor acredita que esse transporte do amianto é feito de maneira segura? As empresas que transportam o amianto, elas estão capacitadas para isso. E tem transportes mais sérios, transporta-se ácido sulfúrico, transporta-se, não é? Vários produtos tóxicos são transportados. Há lá já uma legislação para isso. Eu acho que essa promotora, ou promotor, não sei quem é, tem um pouco de pânico. E se a pessoa sofre de pânico, vai ter mesmo dificuldade, né, para tratar do amianto. Para você ter uma ideia, a cidade de Nova York tem mais partículas de amianto em suspensão de carros antigos ainda do que a mina de amianto em Minaçu. Não é? É interessante, né? O número de partículas de amianto encontrado no ar que os nossos turistas respiram em Nova York tem mais amianto do que na mina em Minaçu. Tá aí, essa revelação feita por um especialista. O conhece, né, doutor Kim? Conheço o Dr. Kim, é um médico muito preparado, competente. Minha filha, que é médica, trabalha na equipe dele também. E a mina de Canabrava era um dos projetos mais bem sucedidos do ponto de vista de segurança do trabalho, de segurança do trabalhador lá em Minaçu. Já estive lá várias vezes. Então, todo mundo sabe que é uma briga, né, uma luta dos grupos econômicos no sentido de diminuir e proibir a venda do amianto. Não tem nada a ver. Isso é um produto que pode ser usado comprovadamente sem dano à saúde humana. A guerra é mais ou menos o seguinte, bem resumidamente, quer dizer, ela é muito extensa, mas bem resumidamente, quer dizer, antigamente, e a gente mostrou imagens aqui, a extração do amianto era feita sem cuidado algum, até a década de 80, inclusive aqui no Brasil. A partir da década de 1980 é que passou a haver isso que a gente chama de uso controlado do amianto crisotila, ou seja, as pessoas que vão fazer a extração são cercadas de todas as garantias, de todos os cuidados para que elas não tenham contato direto com o amianto e, consequentemente, o risco de contrair uma doença seja reduzido a quase zero. Mas a gente tem mostrado que essa questão é uma questão de mercado, porque o amianto crisotila, a fibra do amianto crisotila, é muito mais resistente do que a outra fibra que entrou no mercado para competir com ela, que é a base de polipropileno. Quer dizer, que é muito mais frágil. Quer dizer, então, existe uma guerra de mercado que quer fazer as pessoas crerem que o amianto crisotila faz mal à saúde. Eu não estou dizendo aqui que não faz mal, não. Faz mal desde que não tenha o cuidado devido na hora de extrair, na hora de beneficiar. E como isso acontece lá em Minaçu e acontece onde são produzidas telhas e caixas d'água, quer dizer, então a gente defende exatamente isso. Tem sim o cuidado. E onde tem o cuidado, o risco de doença é próximo de zero. É verdade. Enquanto isso, outros produtos, como diz aí o Dr. Kim, são transportados livremente, não existe sobre eles, né, essa guerra de mercado que existe sobre o amianto. A gente vai continuar mostrando isso, tá bem? Luiz Bittencourt, deputado pré-candidato do PTB à Prefeitura de Goiânia. O senhor começou lá atrás a falar um pouco sobre os projetos que o senhor está dando andamento junto com a sua equipe para apresentar ao telespectador. Eu achei interessante um outro projeto seu que fala sobre, são 10 ou 12 pontos que o senhor pretende espalhar pela cidade para fazer com que as pessoas se unam, se reúnam em torno da internet, em torno do esporte. Como é que é essa história? Exato. São 10 estações que nós vamos denominar Estação Cidade Interativa. É um projeto que coloca uma estrutura física para a convivência de jovens e adultos, né, com computadores, rede Wi-Fi, biblioteca digital, acesso à internet, cursos de tecnologia, cursos técnicos. E, além disso, no mesmo espaço físico, você tem também um centro de lazer, né, com atividades integradas, que você pode ter esporte, show, disputas esportivas, campeonatos, competições, feira livre, feiras de atividade comercial, econômica, enfim, um grande centro de convivência, onde a juventude, as pessoas do bairro, dos bairros ali próximos, poderão, né, desfrutar desse espaço no sentido de
educacional, no sentido de lazer, no sentido de cultura, enfim, dando mais estruturação para o tecido social nas diversas regiões da nossa cidade. Como é que será feito o monitoramento dessas pessoas lá dentro? Com convênios com empresas privadas, com as universidades, com o próprio corpo técnico da Prefeitura de Goiânia, e utilizando a tecnologia mais avançada que existe. Eu já vi alguns modelos desse que nós estamos falando em funcionamento em outros países, na França, no Canadá, na Inglaterra. É um sucesso absoluto. E Goiânia tem estrutura suficiente para isso. Inclusive tem espaços, Paulo, que já estão em bom, estrategicamente bem situados, que podem rapidamente se transformar nesse centro, né, estação cidade interativa. Que espaços são, por exemplo? Não, por exemplo, lá em Campinas você tem, logo abaixo do Colégio Pedro Gomes, uma área pública enorme, que tem uma feira coberta, que poderia ser adaptado ali, esse centro de convivência. Né, o CEPAL do setor sul, por exemplo, poderia evoluir naquela concepção inicial para ser, além do que é hoje, uma estrutura já tecnológica permitindo o acesso dessa juventude a esse centro de convivência. Esse CEPAL do setor sul é utilizado como durante a semana? Não, basicamente com a feira livre, basicamente. Todos os dias? Os dias que não é utilizado, ele fica ocioso, né? Ele poderia ser utilizado de outra forma. Esse centro de convivência ele tem uma arquitetura mais agradável, mais confortável, tem espaço de eventos culturais, você pode utilizá-lo permanentemente 24 horas por dia, para qualquer tipo de atividade econômica, educacional, cultural, social, enfim, você pode aproveitar desse espaço com mais interatividade. Naturalmente que isso é muito interessante na questão do lazer, a questão da cultura. Só que a questão mais imediata, imagino eu, pelas reclamações intensas que a gente vê, não apenas aqui no nosso programa, mas de resto em toda a imprensa, a questão mais urgente seria saúde, seria educação e mais o que, na sua opinião? O que o senhor atacaria primeiro caso o senhor seja eleito? Eu acho que o primeiro ponto, eu tenho falado também isso repetidamente, o primeiro ponto é gestão. Se você não resolver a questão da gestão eficiente, do planejamento de curto, médio e longo prazo, nós não vamos resolver as outras questões. E aí, sucessivamente, educação, saúde, transporte coletivo, caos do trânsito, isso tudo tem na sua raiz um problema da gestão. Se você não tem eficiência de gestão, você não consegue solucionar os outros problemas. O senhor já pensou num secretariado que acompanhe o seu pensamento? O senhor já começou a conversar sobre isso? Claro que é cedo ainda, porque a eleição está lá na frente. Mas o tempo passa rápido e é importante que o senhor pense num grupo que pense como o senhor, que obedeça ao seu comando. Nós temos conversado com várias pessoas. E a ideia, Paulo, é você procurar os mais preparados, os mais competentes, as pessoas mais qualificadas para ocupar esses espaços. Aquilo que eu dizia, uma administração técnica e inovadora. Você tem que trazer as pessoas das universidades, do setor privado, do setor público, que estão preparadas e têm condição de implementar esses projetos. Eu dizia aqui da Estação Cidade Interativa, mas nós já também levantamos 6 pontos, uma espécie de vila olímpica, um centro olímpico, onde você pode estimular a prática de 12 modalidades esportivas: futebol, basquete, vôlei, skate, natação, ciclismo, judô, karatê, enfim, natação. Esses espaços também eles vão proporcionar a integração da juventude, dos nossos jovens, principalmente dos estudantes da rede municipal de ensino. Tá bem, é bom a gente ouvir planos, né? A gente saber de planos, saber de sonhos, né? Tomara que ou os seus ou de outro candidato que seja eleito sejam colocados em prática para que a população tenha um mínimo de dignidade, né? Que está faltando para viver nessa cidade. Deputado, cidadania. Cidadania. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui no seu programa e um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu convido vocês a participar das nossas redes sociais na pré-campanha, das ideias e propostas que nós temos para Goiânia. Obrigado a você pela companhia, obrigado pela audiência. Uma boa noite para você. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.